Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no nosso canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da vida, o senso de propósito de alma. Até mais! Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do propósito de alma e do sentido da vida. E aí me ocorre assim. Na verdade, as religiões, a função das religiões era trazer esse sentido, esse senso de significado. Mas elas sequestraram essa ideia sem corresponder a trazer o produto que elas prometem, né? Eu quando penso nesse assunto, eu me lembro muito de uma cena de uma senhora que eu conheci, que nos últimos dias de vida, né, ela era um Natal, ela tinha sido autorizada, ela estava internada e foi autorizada a poder passar pelo menos o Natal com a família, né, meio que estando meio desenganada mesmo. E aí ela falou, né, ela olhou, tinha muita comida, vários pratos, e ela falou assim, gente, eu passei a vida inteira lutando para ter o que comer, e hoje eu tenho essa mesa toda e eu não posso comer. É aquela sensação assim, né? Vai ficando mais velho, vai tendo que ter restrição alimentar, e aí a pessoa fica com aquela sensação de pra quê? Né? Pra que tanta luta? Pra que tanto sofrimento? Pra que tanto desespero? Chega agora a hora que eu tô podendo, daí quer dizer, eu poderia e eu não posso. E essa senhora, inclusive, era uma senhora que bastante religiosa, no sentido de frequentar muitos ambientes religiosos, foi em diversas religiões, enfim. E aí a gente fala assim, tá, o que é esse sentido de vida, o propósito de alma? Quando a gente está, a função da religião, né, quando a gente tem conhecimento de astrologia, a gente sabe que religião, a religiosidade, as filosofias, elas correspondem à nona casa, a Júpiter, a Sagitário, signos que têm a ver com o algo maior, com a perspectiva de longo alcance. É quando você tem que ver que tem algo além, né? Você busca alguma coisa que traz sentido. E aí o que acontece? A ideia de Deus, tá? Concebida pelo homem, né? Quer dizer, a gente não tem uma perspectiva de Deus, A gente tem uma perspectiva divina, a leitura que o homem fez, né? Como ele traduziu as coisas. Como ele traduz as experiências, ou como ele redigiu a falta de um vocabulário que fosse tão transcendente quanto, né? Hoje a tecnologia, ela deu para a gente umas referências diferentes do que a gente teria quando, sei lá, há 20, 30 anos atrás. E isso dá para a gente fazer alguns paralelos, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim que o Google seria, a internet seria algo parecido, né? O que contém tudo. Mas vocês entendem que assim, quando eu falo internet, assim, então parece que Deus então começou a existir agora. Não. Eu não tenho nem vocabulário para poder traduzir esse conceito. E não tinha. E naquela época, quando houve essas tentativas de traduzir, as traduções eram assim, algo parecido com um pai, algo parecido com um patriarca, né? Uma pessoa com autoridade, mais velha, enfim. E sempre uma versão meio que humanizada, né? Meio que a nossa imagem e semelhança. A questão
é que assim, e aí a ideia que se tinha era a ideia de algum ser que ditava as regras para aquela humanidade ainda na infância. Essas regras pareciam meio aleatórias, meio sem sentido, então era como se Deus gostasse de ver a gente sofrer, e aí se a gente ficasse bonzinho, ele dava as coisas que a gente queria. Esse conceito, gente, sobreviveu até ontem, até agora, tá, né? Então as pessoas fazem penitência, as pessoas fazem sacrifícios, elas dão dízimo, elas frequentam a igreja, elas deixam de fazer coisas que talvez fossem da natureza delas, visando agradar a Deus, fazer as coisas que os mandamentos e assim por diante. É uma perspectiva absolutamente infantil e o que é pior, ela não traz um senso de significado. Parece só que existe seres mais avançados, evoluídos, que brincam de xadrez com a gente e que esses seres não têm nenhuma... É aleatório, eles não têm uma linha de raciocínio, quer dizer, vamos perseguir aquele, vamos atacar aquele, esse aqui é o meu escolhido. E aí parece que a vida do ser humano é ser fantoche, lutar para sobreviver, lutar para ter o ganho, ter a condição material, manter os seus filhos, procriar, depois os filhos morrem na guerra, morrem de doenças, morrem de coisa, morrem porque existe a ideia de eternidade, é uma ideia de eternidade que a gente não experimenta, é uma ideia de eternidade que depois de morrer, se você foi muito bonzinho, daí vai ter as compensações. E isso não traz um senso de significado. E a falta de significado, ela não é uma coisa que você perceba se a sua vida está tudo bem, né? Porque é aquela coisa, eu tô pagando as minhas contas, eu tenho uma casa mais ou menos, eu tô com família, filhos e tudo mais, tá saudável, os probleminhas que acontecem no dia a dia, acontecem no meio dia a dia, e assim tô levando, conquisto algumas coisas pelos meus esforços, enfim, a vida tá indo mais ou menos bem. Mas quando a vida não está indo muito bem, dói essa falta de significado, né? Quando você vai chegando a uma determinada idade, que você vê que seu corpo, a sua memória, você não está tão assim tinindo como estaria uns 20 anos atrás, e você fala assim, gente, agora que eu estou ficando boa naquilo que eu tanto busquei, eu estou fraquejando, envelhecendo, ficando esquecida, enfim. E aí você fala, para quê? Para que tudo isso, né? O que está acontecendo? Quando você tem essas dúvidas, essas perguntas, você se volta para a filosofia, para as religiões, para aqueles que vieram antes, aqueles que também pensaram nisso, aqueles questionamentos, e assim. E hoje existe aquela filosofia das religiões fast food que você frequenta uma vez por semana, você dá dinheiro para manter as pessoas e depois você pede e tem uma rede de apoio também, né? Tem as pessoas entre si, elas mais ou menos que se apoiam. E aí você fala assim, cumpri a minha espiritualidade. Como essas religiões hoje que elas são dominantes, elas foram dominantes porque elas dominaram, né? A gente não fica tendo muita opção. Não é aquela coisa assim, você nasce, tem um leque de opções, você conhece tudo, e aí você fala, sabe que mais? Eu acho que eu gostei mais dessa. Não, né? Você já nasce, já é batizado, já convive, já teme qualquer outra versão, né? Você tem que ter um horror, nossa, fulano é bruxa, fulano é isso, não sei o quê, é magia negra,
né? Você não conhece, não sabe, não viu, não conhece as pessoas, não tem contato, discrimina. E aí você fica atrelado àquela filosofia, aquela visão de vida que não te traz significado. E isso, gente, repercute numa sociedade doente. Quando eu falo sociedade doente, é porque assim, tá, então o significado é, eu tenho que ter o carro melhor que o do vizinho, o significado eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem de vida, eu tenho que fotografar o meu almoço no restaurante chique para mostrar para todo mundo que eu estou bem, eu tenho que estar mais bonita, mais jovem, mais isso, mais aquilo, mais é isso, para mostrar, para fazer, porque, na verdade, no fundo, a minha realização é aqui. Porque se Deus vai dar para mim aquilo que eu pedi, é o que eu pedi para viver aqui. Então, tudo já está aqui. Eles ficam prometendo que vai ser muito melhor quando estiver no céu, mas assim, na verdade, o que eles prometem é uma solução, você pede e receberás, assim, é aquela coisa, é gênio da lâmpada. E aí vai inventando as formas de pedir. Né? A que forma eu vou pedir? Vou pedir acendendo vela. Ah, vou pedir andando de joelho na montanha. Ah, eu vou pedir sacrificando o filho. Ah, vou matando um bicho, fazendo não sei o que lá. Quando você precisa fazer coisas, você não está se conectando com algo que é divino. Tá? O divino, ele está presente em tudo, ele não precisa de nada. Esse princípio divino, que a gente pode pensar como um princípio mesmo, como não precisa ser um nome, né? Ele pode ter muitos nomes e ele pode não ter nome. E esse princípio divino, ele não precisa disso. Quem precisa somos nós que criamos essas ideias para criar um senso de conexão. Tá. Quando você tem religiões que você a ideia de você pedir, a ideia de você ter que seguir parâmetros, que você está fazendo uma coisa, que você está alimentando o que a gente chama de forma de pensamento. Essas formas de pensamento, elas realmente fazem, né, mas elas nunca fazem, elas não dão solução. Mesmo porque a solução ela é totalmente contra o divino. Porque a ideia do divino, gente, é evolução. Tá? Então, assim, se eu prometo que eu vou andar de joelho até tal lugar, isso não está me trazendo evolução, isso não está trazendo nenhum benefício para a humanidade, isso não está trazendo e Deus não se alimenta disso. Tá? Mas a forma de pensamento se alimenta. E ela pode trazer uma solução provisória, alguma questão que não é a solução. E principalmente não traz significado. Né? Não traz o senso de propósito, não traz o significado. E aí a gente fala, tá, então criaram a religião, as filosofias, as crenças, para que as pessoas encontrassem um senso de significado. Sim. E aí elas não dão isso. E aí as pessoas ficam baratinadas, elas ficam tentando acreditar em tudo. Ah, e se eu chamar os ETs lá, fazer um negocinho né, de ficar chamando com o celular, ou fazer alguma coisa, dar 3 pulinhos, fazer tal coisa, como que se acessa isso? E aí a gente vê que existem religiões, filosofias que trazem um senso de significado. E aí a gente fala assim, tá, mas existe uma religião boa e uma religião ruim? Eu vou dizer assim, que no cerne, que na origem, que na a ideia primordial, todas as religiões pretendiam trazer, né? Mas elas foram sendo desvirtuadas no caminho, né? Apareceram os interesses políticos, econômicos, dominação, classe, que sobrepujaram em cima do propósito original e aquilo virou um comércio, uma coisa que
desfez aquilo que a gente chama de filosofia perene, que está presente em todos. As poucas religiões que permaneceram fiéis são de pequeno número de seguidores, porque é mais fácil aderir a uma religião estruturada de massas, que você já nasce, você não precisa buscar, não precisa fazer nada e principalmente não precisa evoluir, né? Quando a gente olha para a evolução da humanidade, a gente tem que pensar assim, gente, ninguém ensinou os ciclos da natureza. Não teve assim alguém vindo ensinar. Não teve alguém ensinando que podia usar o vento como uma energia ou a eletricidade. E hoje a gente, de repente, da idade da pedra, a gente está aqui falando pelo celular, né? Houve uma evolução. E essa evolução não é só tecnológica. E essa evolução foi feita pelo homem. Pode ter havido inspiração? Pode. Pode ter havido observação, pode ter havido esforço, a necessidade de quem aprendeu passar para o outro, então a troca de informações, né? Tudo isso aconteceu. E por que tudo isso não pode acontecer também no nível da religião? E aí a gente pensa assim, qual é, então, o critério para a gente saber se uma religião, qual que é a melhor religião? Né? Qual que é a melhor religião? A melhor religião que vai ter vai ser as que possam te conectar com o divino, tá? E trazer para você o senso de propósito. Esse senso de propósito é decorrência, né? A conexão com o divino, a palavra entusiasmo, ela vem do grego e ela significa estar com Deus dentro de você. Com Deus dentro de você. É Deus em você. Por quê? Porque o entusiasmo, ele é uma força que não é a satisfação dos desejos. Né? Não é assim, não é aquela alegria que, eu queria tanto comer um bolo, ganhei um bolo, que felicidade. Não é isso. O entusiasmo é aquela coisa, aquela sensação assim, não, eu sei que vai dar certo. Eu estou com aquela força, eu tenho aquela confiança, eu estou com aquilo que eu sinto que está Deus em mim. Isso é conexão com o divino. Essa conexão com o divino tem alguns sintomas. Alarga-se as perspectivas, então você não tem mais aquela visão assim, não, eu quero ter um carro melhor do que o do vizinho. Você fica buscando entender assim, tá, para que serve um carro? Né? Eu preciso viajar? Eu preciso passear? Eu vou ter gastos depois de manutenção, de repente alugar, de repente fazer uma viagem de ônibus, de avião, de outra coisa. Você vai ter uma perspectiva mais alargada, essa perspectiva te dá uma sensação de grandeza, sabe? Aquela sensação, em vez de você se sentir acuado, aprisionado, obrigado, oprimido, né? Você sente aquela sensação de liberdade, de amplidão, né? Grande. Essa é a sensação de conexão com o divino. E quando você traz essa sensação para si, e você olha o que você faz, os seus dons, os seus talentos, e você consegue enxergar grandeza nessas coisas, e você fala assim, isso aqui é grande. Eu estou fazendo uma coisa grandiosa. Eu estou orientando pessoas, eu estou trazendo conhecimento, eu estou fazendo uma coisa que as pessoas dão feedback, que melhoraram, entenderam, resolveram, tiveram uma experiência agradável. Eu me sinto importante, eu me sinto fazendo uma coisa grandiosa, porque eu estou sentindo esse entusiasmo, né? Fazer a coisa, né? Essas religiões que fazem
trazem essa conexão com o divino, elas não costumam ter intermediários, né? A pessoa não precisa de um padre, um pastor, alguém que faça a conexão e fala, olha, Deus falou isso, né? Então a gente já vai sempre meio que para as religiões xamânicas, mas embora assim, eu não posso também falar que eu estou puxando sardinha para o meu lado, tá, tô, mas que santos cristãos, que algumas pessoas de outras religiões não tiveram essa sensação, né, essa iluminação, essa experiência transcendente em outras religiões, tiveram. Tá? Tem seres, e é engraçado que esses, quando tem, eles saem da perspectiva reducionista, eles começam a ter uma menos preconceito, né? Então a gente vê, eu gosto muito de uma santa cristã chamada Hildegard von Bingen, né? Que ela teve essa sensação transcendente e ela entendeu a experiência, ela teve uma experiência xamânica dentro do cristianismo, né? E isso outros, tá? Então não puxo a sardinha, mas tenho consciência que eu tenho que reconhecer que em outras religiões as pessoas também alcançam quando a busca é verdadeira, né? Quando a busca é verdadeira. Isso você consegue se você quando a gente fala praticar uma religião, né? Eu odeio essa palavra. Parece que praticar é só você fazer coisas mecânicas, ir para a igreja, ajoelhar, levantar, sentar, cantar uma música. A prática, ela é uma prática evolutiva. É você sentir que você está no universo, que a vida toda está falando com você, tá? Você percebe os sinais, você percebe quando você está errando, tá? Você tenta mudar, tenta entender, né? Quando você fala assim, não, gente, Deus, se eu estou forçando para ir para lá e não está dando certo, não está dando certo, vai ver que Deus está dizendo para mim não ir. Então deixa eu ver o que eu tenho que fazer. É para cá? E aí você tenta para cá e para cá dá certo, né? Então assim, você vai encontrando o seu senso de propósito quando as coisas começam a se encaixar. Você vê que você tem talentos, aqueles talentos atraem determinados tipos de pessoas, determinados tipos de situações, essas coisas criam oportunidades, as oportunidades dão certo, e aí você fala, eu estou com Deus e Deus está me orientando e eu estou sentindo esse divino presente em tudo e as coisas acontecem sincronicamente de forma mágica, divina na minha vida. Tá? Essa é a sensação que traz felicidade, que traz coisa, e que assim, e quando você percebe, mas eu fiquei doente, mas eu perdi dinheiro, mas eu estou envelhecendo, tem perigo de morrer, você fala assim, tá, faz parte de um ciclo, eu cumpri a parte que me coube, eu sei que isso é transitório, a vida tem essa capacidade transitória e eu cumpri. E isso também preenche. Isso também traz um preenchimento, né? E aí o que acontece quando a pessoa fala assim, não, continuo na minha religião, não vou mudar, eu estou mais gostando de ser assim mesmo e pronto. É que quando acontecem essas coisas e você não tem o senso de sentido, o propósito da vida, entender essa conexão com o divino, saber que você vivenciar, não é ler no livro, é vivenciar essa conexão e saber que isso tem uma eternidade. A falta de propósito faz com que você tenha depressão, que você se torne excessivamente materialista, que você se torne uma pessoa egoísta, quer dizer, você tem que garantir o seu, você tem que garantir para os seus, você não tem uma sensação de que eu vou deixar um legado, vou fazer alguma coisa, estou contribuindo, não. E vou então também trabalhar naquilo que dá mais dinheiro, não quero saber se eu tenho talento para tal coisa, eu quero só saber que eu vou fazer alguma coisa que dê certo, porque a vida é curta, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer tudo,
passo o ano inteiro pagando uma viagem no fim de ano. Se chover, daí eu excomungo o universo. E se for, enfim, teve pandemia, paguei a viagem, não deu para viajar, eu estou aqui deprimido, querendo morrer. É escolha. Hoje, eu falei para vocês, né? Você não nasce com um leque de opções. Mas se você procurar um pouquinho, hoje tem essas opções, né? Hoje as pessoas têm acesso fácil, né? Internet, Google, YouTube, enfim, livros, né? Você em segundos baixa um livro no Kindle, tudo. Vocês têm para saber o que existe, o que foi as experiências de outras pessoas, existe. Né? Existe essa escolha, existe essa opção e precisa existir primeiro. Eu estou satisfeita? Vai ter um momento que você ainda está satisfeita. Né? Você vai estar satisfeito, tá, eu frequento um lugar legal, as pessoas são bacanas comigo, está tudo dando certo. Não está satisfeito? Tenha um pouquinho de abertura mental. Sabe, não vai descartando as coisas só porque onde você estava diziam que aquilo era ruim. Sabe, tenha uma abertura mental. Fala assim, gente, por que falavam que aquilo era ruim? Por outro lado, também não recomendo você entrar de cabeça na primeira coisa que vocês encontrem. Falaram que era ruim? Tá, vou ler. Eu sempre recomendo, gente, mesmo quando as pessoas me procuram para fazer o curso de treinamento que a gente dá, esse desenvolvimento que acompanhado, né, esse suporte que a gente vai dando no desenvolvimento, nem sempre eu pego direto, tá? Muitas vezes eu recomendo, falo assim, pessoal, vamos ler. Lê um pouquinho, vê se é isso mesmo, esse tipo de vivência, esse tipo de entendimento que você tem, porque também entendo, né, que cada um está num estágio e que existem, às vezes, processos intermediários para a pessoa enxergar alguma coisa, buscar alguma coisa, né? Então, sim, eu passei, né, por outros caminhos. Então, eu não posso também esperar que todo mundo tenha uma iluminação, né, um arrebatamento, né? E agora todo mundo vai virar bruxa. A gente até quer, né? Mas cada um tem o seu tempo e a gente tem que ter também a disposição para estar trazendo essa informação, trazendo esse entendimento para quem estiver disposto a aprender. Gente, eu tô carente de temas. Eu tô pedindo para vocês, gente, deem sugestões. A gente fez algumas séries de vídeo, já algumas sugestões foram dadas, mas elas estão se esgotando e eu estou precisando de ideias para a gente estar desenvolvendo. Então, o que eu vou pedir? Quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, nem que seja um emojizinho. Compartilhe nas suas redes se você acha que foi legal. E quem puder, faça alguma sugestão. Quem já segue a gente há algum tempo, eu agradeço. A gente está já com um número interessante de seguidores, já tem 4.000 seguidores, já está uma coisa bem... Está tomando, né, uma outra dimensão o canal, né, um canal que tem pouquíssimo tempo. Enfim, mas a gente continua aqui, tá certo?